Tá? Fiquem. Amados, como eu falei, hoje é primeiro domingo do mês de maio e aqui nós vamos refletir acerca de família. E o título da mensagem de hoje está aí, ó, A Vontade de Deus para as Famílias. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Amados, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vamos pensar um pouquinho aqui. Diante do que está acontecendo hoje no mundo, das coisas que têm chegado ao nosso ouvido, as coisas do jeito que estão, muitas mídias têm trabalhado para a destruição da família, muitas pessoas têm trabalhado para também a destruição das famílias. E a realidade que nós vemos hoje é que muitas famílias têm sido destruídas, ou seja, compraram a proposta do inimigo e hoje estão sofrendo as consequências. Trocaram o propósito de Deus, trocaram a bênção de Deus e se enveredaram pelas propostas do inimigo e hoje estão colhendo as consequências daquilo que o inimigo trouxe. A palavra de Deus é bem clara quando diz que o inimigo veio tão somente para matar, roubar e destruir. Aí eu pergunto, será se é da vontade de Deus que as coisas estejam assim? De jeito nenhum. Mas eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que, com o seu poder, Ele abençoou as famílias. Com o seu poder, Ele instituiu as famílias, lá no início, conforme nós vamos ler nesse versículo aí. Tá? Eu creio que com o seu poder nós podemos ter famílias restauradas no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28, olha só as palavras de Deus. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Queremos nessa hora, Pai, te pedir que o Senhor fale aos nossos corações e transmita para nós, ó Pai, a Tua palavra, para que nós possamos ser transformados para o louvor da Tua glória. E que aqui, Pai, ao final, todos nós, como famílias representadas, nós possamos seguir na Tua vontade e assim, Pai, estar no compasso da Tua graça e misericórdia para a nossa alegria, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, se a gente for esmiuçar esse versículo, se nós formos entender o que Deus está falando aqui, nessas palavras, quando Ele, primeiramente, Ele abençoa o homem, abençoa a mulher, abençoa a sua criação e diz, né, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Se a gente for trazer um entendimento para essa palavra aqui, nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Quando ele fala assim, sejam férteis, ou seja, que nós possamos manter a vida. Quando ele diz multipliquem-se, ou seja, cresçam,
Tá? E quando ele diz, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem, nós podemos entender que ele está dizendo que nós devemos prevalecer. Então, qual que é a vontade de Deus? Que a família viva, que a família cresça e que a família prevaleça. Essa é a vontade de Deus. Tá? E o que nós devemos perguntar ou questionar é se a nossa família está vivendo segundo a vontade de Deus. Tá? Porque nós temos que ter o entendimento no nosso coração que famílias alinhadas com a vontade de Deus são famílias vivas, são famílias que crescem e são famílias que prevalecem, tá? Então, qual é o propósito dessa mensagem aqui? É que todos nós, eu, você e as nossas famílias, procuremos fazer a vontade de Deus na nossa vida e de nossa família. Portanto, eu quero iniciar aqui falando sobre o primeiro propósito de Deus aqui. É da vontade de Deus que a família viva. É da vontade de Deus que a família viva. Amados, constituir família não é fácil. Tá? Constituir família não é fácil. Nós temos ouvido muitas mensagens, nós temos lido acerca do que psicólogos têm falado acerca do comportamento humano, da leitura que nós fazemos de casais, de famílias, né, dos nossos irmãos, das pessoas que nós conhecemos no trabalho, na sociedade, na igreja. A leitura que nós fazemos é a conclusão que nós chegamos, que todos nós somos diferentes um dos outros, e principalmente o homem é diferente da mulher. A mulher age de um jeito, o homem age de forma contrária. Então, nesse entendimento de diferenças, é muito difícil duas pessoas de mentes diferentes, de naturezas diferentes, de histórias diferentes, com bagagens diferentes, se unirem num só propósito, debaixo do telhado, para que assim possam constituir família. É difícil, mas o que nós temos que ter em nosso coração, falei e volto a repetir, é que Deus esteja com a sua mão poderosa estendida sobre as vidas que ali se propõem se unirem em matrimônio, para que a família seja abençoada, para que a família seja bem-sucedida, conforme diz a palavra que nós iniciamos falando aqui, e Deus os abençoou e falou, ou seja, deu a diretriz daquilo que Ele queria para nós, tá? Porque o que nós temos visto nos nossos dias é algo totalmente diferente disso aqui que Deus está falando aos nossos corações. As famílias hoje estão num contexto, numa configuração totalmente contrária à palavra, à vontade de Deus. As famílias hoje que são constituídas, na realidade, não são mais famílias, são contratos que são feitos para que as pessoas tenham um tempo de vivência juntos e, de repente, quando um não quer mais, simplesmente desfaz o contrato e, conforme o contrato, cada um leva para si uma quantidade de coisas que ali foi colocado no contrato e tudo mais. Hoje já não se fala mais em matrimônio, hoje não se fala mais em casamento, porque as pessoas entendem que é coisa do passado, mas o que nós devemos entender e não esquecer que a palavra de Deus, uma vez falada, ela prevalece para todo o tempo, e nós devemos seguir a palavra de Deus, porque fazendo a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos ser sempre abençoados, independente do contexto, independente das situações, independente dos tempos. A palavra de Deus vai se fazer na nossa vida e a nossa família vai ser abençoada no nome de Jesus. Portanto, essas famílias que hoje não vivem esse contexto conforme a direção de Deus encontram problemas, tá? E as famílias que nós temos encontrado na sociedade, nas localidades, no mundo, na nossa vida diária, na nossa vida diária, são imitação de família.
não é uma família verdadeiramente, não é uma família propriamente dita, são imitações de família, tá? E olha lá que muitas das vezes até deturpada, tá? Quando já não existe mais a figura do casal em si, puramente como diz a palavra de Deus. Hoje as coisas estão totalmente pervertidas e transformadas. Ou seja, não é família, e sim imitação de família. Hoje que nós vemos também que famílias que não dão certo, porque são famílias que começam mal, tá? Não segue a orientação da palavra, não segue aquilo que Deus manda para que um conheça o outro, um ore para o outro, um consiga conhecer o outro para entender que realmente eles foram feitos um para o outro, né? Hoje prevalece muito a questão da paixão, e a paixão queima no coração, né? E muito confunde as pessoas. Eu tenho recebido pessoas no gabinete pastoral que vêm cheias de paixão. Pastor, é de Deus. Meu irmão, baixa teu fogo aí, entendeu? E não queira confundir a vontade de Deus com uma paixão que vai passar, porque depois de entrarem debaixo de um telhado, né, estarem vivendo debaixo de um telhado e forem conhecer realmente um ao outro, que aquele fogo baixar, né, e vai conhecer realmente a pessoa, né, tem que ter amor para prevalecer. Ou seja, e não tendo um direcionamento de Deus, vai naufragar logo, logo. Ou seja, são famílias que começam mal. Famílias que não têm estrutura nenhuma, querem começar de qualquer jeito, e muitos já começam logo com um filho, engravidando antes de casar. Eu já casei pelo menos duas famílias, dois casais com gestantes, né? Estão casando, quer dizer, invertendo as coisas, né? queimando etapas, e começam a ser estrutura, sem ter condições de manter uma família, né? A pessoa tem um conforto com os pais, né? Tem uma vivência com os pais, e quando passam a realidade, né? A realidade daquela família constituída, né? A fome entra pela porta e o amor sai pela janela, e a família, vai embora. Famílias constituídas sem valores. Muito nós temos visto aqui homens e mulheres que dizem que estão constituindo famílias, né? Mas na realidade não tem valor nenhum. Trazem bagagens com erros e pecados morais que vão influenciar durante toda a vivência, e não vai dar certo, não vai dar certo. Famílias fracas, famílias doentes, famílias de fachadas, famílias limitadas, famílias que não toleram as situações mais difíceis, por qualquer coisa eles estão explodindo, famílias sem tolerâncias, famílias marcadas pela vergonha moral, famílias envolvidas em escândalos e baixarias, famílias que não permanecem, famílias que nunca cumpriram os seus papéis verdadeiros, famílias que na realidade não são famílias, na realidade são famílias mortas, ao invés de famílias vivas, são famílias mortas. Então, quais são as características de uma família que tem vida? Quais são as características? É uma família que busca sempre meios para que a família esteja sempre ativa, para que a família esteja sempre viva, para que a família esteja desfrutando de momentos bons, de coisas boas. A coisa não é fácil. A coisa não é fácil. A bem da verdade, a coisa não é fácil, de todos os pontos de vista, financeiro, social, religioso, convivência de casal, de filhos, criação de filhos. A coisa não é fácil, tá? Mas a família verdadeira, tá? A família viva, ela busca meios para manter a família viva, cumpre os seus propósitos, dá um bom testemunho, vive acima da média, não é uma família medíocre, tem uma boa reputação do ponto de vista familiar.
deixa um legado a ser seguido, é lembrado pelas coisas boas que viveu, tá? O seu porta-retrato é um porta-retrato de felicidades, gera orgulho no coração dos membros, tá? E causa desejo nos de fora. Vive para a glória de Deus. Essas aqui são as características de uma família viva. E a pergunta que se faz agora é: a minha família, a nossa família, ela tem essas características de uma família viva? Ou, ao menos, possui, pelo menos, algumas dessas características do qual nós falamos aqui? Qual que é a nossa realidade que nós estamos vivendo? O que é que nós precisamos para alcançar esse objetivo de família viva, uma família abençoada, uma família segundo a vontade de Deus? Nós precisamos cumprir todo o propósito, nós precisamos cumprir as etapas, constituir família e viver a família constituída. O que isso quer dizer? Nós precisamos entender que a partir do momento que nós constituímos família, nós vamos ter que viver a nossa família. Nós não podemos trazer na bagagem, tá, a família que nós tínhamos antes por conta dos nossos pais, né? Porque todas as vezes que nós trazemos influência, tá, os pais, nós vamos causar problema. Eu vivi isso, né? E nós temos que cortar o cordão umbilical e entender que nós temos que viver família. Viver a fase de família. O que é isso, pastor? Viver a fase de família, se hoje eu sou casado, eu tenho que viver como uma pessoa casada. Eu não posso viver uma família que é para viver como uma pessoa casada e viver como solteira, né? A minha esposa sempre diz para mim, né? Às vezes, quando eu vou sair sozinho, que não tem como, né? Tu vai sair, tu é solteiro, por acaso, sair sozinho, né? Minha esposa me chama a atenção, né? E com toda razão, não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, né? É bom que os dois estejam juntos. E eu passei por experiências que sozinho não fiz coisa boa, tá? Teve um tempo na minha vida que foi só vergonha. Viver a sua realidade e não a realidade das demais. Hoje nós temos que constituir famílias e viver a nossa realidade. Nós não podemos viver a nossa realidade aqui olhando para outras realidades, para outras famílias e querer viver aquilo que a gente vê. Ai, fulano de tal, olha só, vive passeando, olha fulano de tal, olha isso aqui, vive... Não, meu irmão, viva a sua realidade, porque senão você vai ter problemas, né, na sua família. Busque viver o hoje, tá? Não se entristeça com ontem, não queira trazer coisas do passado e nem queira viver o amanhã. Viva o hoje. Busque sempre a orientação para que mais e mais a família seja aperfeiçoada e cumpra os seus propósitos, tá? Nós temos que entender que ninguém é o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Nós estamos aqui aprendendo, nós temos que nos nutrir de informações para que nós sejamos mais e mais abençoados. Então, está dando problema? Meu irmão, procure a orientação de um profissional. Procure o pastor, procure um conselho de quem possa te dar uma orientação, tá? E a pessoa vai te orientar como você deve fazer. Não procura tentar acertar, que você pode errar e pode complicar mais ainda. E tomar os devidos cuidados e precauções para evitar que o pior aconteça. Meu irmão, está acontecendo situações que a gente está vendo que vai acontecer o pior, tá? Traz o entendimento que é melhor parar, porque senão se torna pior. Vai se tornar pior e depois inevitável. Então, qual é a importância disso tudo? A importância é que, se a família não estiver alinhada conforme as diretrizes estabelecidas por quem criou a família, o nosso Deus, o que é que vai acontecer? A família vai perecer, vai sofrer, correr risco e até mesmo ser esfacelada.
O que é que diz a Bíblia, então? Quais são os conselhos de Deus? Então, tá? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. Sejam férteis. A palavra férteis, tá? Conforme o original grego, no grego, tá? Quer dizer fazer dar fruto, tornar frutífero, mostrar-se com frutos. E o dar fruto, eu entendo que é o ciclo final de uma árvore, de uma planta, é o ciclo final, né? A semente é plantada e germina, ela começa a crescer, as raízes começam a se fincar, ou seja, se estabelecer, e depois vêm os frutos, ou seja, o fruto é o fim do processo, e isso eu chamo de maturidade. Né? Você não planta uma semente aqui já querendo colher os frutos. Não, você tem que esperar ela crescer, ela vai se desenvolver, vai se estabelecer, né? Para que ela chegue na maturidade e dê frutos. Então, esse processo, o final, quando ele se completa, eu chamo isso de maturidade. Mas para que se possa chegar à maturidade, a planta possa chegar na sua idade de dar frutos, é preciso que tenha o devido cuidado. Tá? Exemplo, nós plantamos sementes, nós cuidamos para que a planta cresça e dê frutos. Da mesma forma, né, nós formamos famílias e nós temos que ter o devido cuidado para que ela cresça e dê também os devidos frutos. Né? Então, como é que é o processo do cuidado? Qual é o cuidado que nós devemos ter nesse entendimento aqui da palavra, conforme essa orientação do texto? Qual o cuidado que nós devemos ter para a família? Primeiramente, é a preocupação de usar boas sementes. Tá? Na escolha de quem nós vamos escolher para constituir família, nós temos que escolher boas sementes. Tá? Nós temos que ser boas sementes e escolher boas sementes, para que assim possa se iniciar uma família próspera. É preciso regar, ou seja, não deixar murchar, não deixar definhar diante dos desgastes do dia a dia. É preciso adubar, ou seja, colocar vitaminas, que é fortalecer para que se evite que a planta, que a família venha se comprometer ou causar um mal maior. É preciso também podar, ou seja, cortar os excessos do que pode comprometer a família. Aquilo que eu falei agora há pouco. Se está vendo que as coisas estão acontecendo e aquilo que está acontecendo está excedendo, tá? É bom cortar, para que depois não venha comprometer, tá certo? A minha mãe sempre diz, né? Tudo que é demais faz mal, né? Você toma um remédio que vai te ajudar na saúde para algum fim, mas você toma aquele remédio em excesso, ele vai causar um outro mal em você. Então, preciso podar, cortar os excessos. Precisamos também evitar o crescimento de ervas daninhas. Tá? Ou seja, é não deixar o mal se estabelecer e assim correr risco de matar a família, trazer o mal para a família. Meu irmão, é estar atento a toda hora, vigiando e orando, tá? Olhos abertos, tá bom? Olhos abertos. Nós temos que ser imitadores de Deus. Ele não dorme e nem cochila, tá certo? Para a família, nós temos que estar com os olhos abertos, né? Os olhos abertos, pressentindo ou sentindo todos os momentos, o que está acontecendo. Algo saiu do trilho, opa, corre lá para saber o que está acontecendo. Porque se nós fizermos vista grossa, a coisa vai pegar para o nosso lado. Tá? É como se fosse o cuidado com o carro.
E aqui essa palavra o Pedro muito bem conhece, né? Cuidado com o carro. O carro apresentou um problema. Se você não consertar, aquele problema vai gerar um outro problema, que se você não tomar cuidado, o carro vai ficar todo comprometido e você depois não vai ter dinheiro para pagar o conserto, uma manutenção de uma geral que o carro vai precisar. Surgiu um problema, corrige logo. Entendeu? Assim tem que ser a família. Então, todo esse cuidado é preciso para que a família chegue ao objetivo, que é de dar frutos. Então, qual é o próximo passo depois do cuidado? A maturidade. Maturidade é quando a família chega no patamar da experiência, que ela sabe lidar com todas as situações, né? Uma família madura, ela consegue passar por todas as tribulações. Uma família madura, ela sabe lidar com todas as situações. É ter ambos, tanto o homem quanto a mulher, e os filhos também, eles têm que ter serenidade, têm que ter paciência, têm que ter tolerância, se colocar no lugar do outro e tentar entender o que é que está se passando. É ter tranquilidade e facilidade para perdoar erros, é saber lidar com o erro alheio, é reconhecer os próprios erros e assumi-los, é saber pedir perdão, evitar conflitos, ser brando, saber calar, é fazer de tudo para o bem de todos, é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, tá certo? Nós temos que agir assim, isso é bíblico, nós temos que fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, e também não fazer com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Então, o que é que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo fala palavras maravilhosas que nos dá esse entendimento, né, de etapas, de fases e tudo mais. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amados, nós precisamos encarar a família. E talvez nós venhamos a dizer, ou chegar por situações que vão dizer assim: eu não sei lidar com tal situação. Eu não sei o que é que eu vou fazer diante de tal problema. Tá? Mas nós precisamos ter uma maturidade de estar agindo como homens e mulheres de Deus à frente de uma família. E não agir como meninos, e não fazer tolices, e não fazer coisas que não agradam ao Senhor. A palavra de Deus fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Olha só. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de alcançar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. Esse texto aqui dá um direcionamento, para nós, a palavra de Deus aqui, através de Paulo, aqui aos Filipenses, dá um direcionamento de nós, de quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa maturidade em Cristo Jesus. Mas nós podemos aplicar esse entendimento da maturidade, né, na nossa vida, no entendimento de família, entendendo que a maturidade nós temos que pensar
de uma mesma forma e não diferente. Se nós agimos diferente, Deus vai trazer um entendimento para nós. Deus vai trazer uma direção para nós, para que nós possamos viver de acordo com uma só, com a vontade dele e num só propósito. Assim, a família vai estar assim direcionada. Então, depois de ter falado, nós temos que pensar qual é a realidade da qual nós estamos vivendo. Como eu falei, não é fácil viver em casal. São tantas diferenças, são tantas coisas que acontecem, né, que traz uma tristeza para o nosso coração. Então, se há alguém aqui hoje que esteja pensando, passando por problemas sérios em família e não sabe o que fazer para resolver, ou seja, a família, ela não está frutificando, não está crescendo, ela não está dando bons frutos, pelo contrário, ela está definhando. Eu quero que você atente aqui para as palavras do próprio Senhor Jesus para as nossas vidas, para as nossas famílias. A palavra de Deus fala em João 15, versículo 5, que essa palavra fique guardada no teu coração. O próprio Jesus diz assim: eu sou a videira, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu neles, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, nós somos os ramos. O Senhor Jesus é a videira. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, o que é que vai acontecer? Nós daremos muito frutos. Porque sem ele, nada nós podemos fazer. Nada nós podemos fazer. O que é que nós estamos vivendo? Nesse entendimento de família, que hoje talvez nós não consigamos resolver. Algo que nos consome e nós não sabemos o que fazer. Devemos buscar, então, o direcionamento do Senhor e fazer com que a nossa vida e a nossa família esteja nele. E ele esteja presente na nossa vida e na nossa família, para que nós possamos dar muitos frutos. Então, nesse entendimento, famílias alinhadas com a vontade de Deus são famílias vivas, são famílias que crescem e são famílias que prevalecem. Segundo, é da vontade de Deus que a família cresça. Tá? É o segundo propósito. É da vontade de Deus que a família cresça. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Multiplicar significa crescer. Crescer nos dá um entendimento de evoluir, avançar, vencer etapas, mudar de nível, mudança, melhorar, ter uma melhor condição, ser uma família mais abençoada. Olha só, mudar de nível, melhorar, crescer, mudar de etapa, mudar de estágio, ser mais e mais abençoados. Deixa eu falar algo para você aqui. Teve um tempo na minha vida de insensatez que eu destruía a minha família. Eu destruía a minha família. Larguei a minha família. Larguei os meus filhos. Passei 8 anos fora, divorciado. Hoje, eu entendo que esses 8 anos foram um propósito de Deus na minha vida para entender o valor da família.
E quando Deus colocou isso no meu coração, eu voltei, me coloquei de frente da Solange, pedi perdão pelo meu erro. E fiz uma proposta para voltar. Por que tu queres voltar? Porque eu entendi que eu errei. Eu errei. E a Solange foi pensar. Falou com os filhos, falou com o pastor dela, falou com a família, falou com outras pessoas. Depois de um tempo, a Solange me deu uma resposta. Essa resposta nunca mais saiu aqui da minha mente. Ela mandou uma mensagem, na época não tinha WhatsApp, uma mensagem de SMS. Chegou no meu celular. E as palavras da mensagem da Solange eu nunca mais esqueço da minha vida. Ela disse: decidi, vamos reconstituir a família, vamos restaurar a nossa família, cuidar um do outro, dos nossos filhos, só que agora diferente. A nossa família é escrita com as mãos de Deus. De Deus. Amados, eu tinha vivido 17 anos quando eu joguei no lixo a minha família, por insensatez minha. E depois, com essas palavras da Solange, de agora restaurar a família, escrita, uma família, uma nova história escrita com as mãos de Deus, eu entendo que é o que todos nós devemos fazer. Porque, amados, quando nós constituímos famílias, nós juntamos pessoas ao nosso redor que trazem bagagem, e essas bagagens, de repente, elas não vão ser bem-vindas no novo estágio de famílias. É necessário que nós venhamos abrir mão dessas bagagens para constituir uma nova bagagem. É como se você estivesse fazendo uma viagem, você está carregando a sua mala e você chega num certo ponto da viagem, você diz assim: eu vou pegar minhas roupas agora, minha bagagem agora, eu vou jogar no mato, e a partir de agora eu vou comprar novas roupas, agora eu vou ser diferente. É necessário que nós façamos isso para que o Senhor mude o nosso viver e nós estejamos no seu direcionamento para que nós possamos desfrutar disso tudo. Como eu falei anteriormente, no ponto anterior, é necessário um preparo para chegar a esse objetivo de família segundo o coração, segundo a vontade de Deus. É preciso se ter um cuidado, é preciso se ter uma família madura para que se possa colher os devidos frutos. Mas o que muito acontece é que sonhos, objetivos, desejos, projetos, para muitas famílias, não saem do papel. Fica só no projeto, só no papel, não sai do papel. E por conta disso, muitas pessoas não conseguindo viver o estágio desejado, se frustram. E a grande maioria dessas pessoas desistem das suas famílias. Outras não abrem mão, mas vivem uma vida infeliz. Não abrem mão, não largam de sua família, mas vivem uma vida infeliz. Tem pessoas que, por conta disso, estão vivendo uma vida depressiva. E outras nem tanto, pelo contrário, ficam até agressivas por conta da realidade que vivem em família. O que é que acontece? As pessoas estão vivendo papéis que não são comuns. Viu, Luiz Arthur? As pessoas não estão vivendo papéis que não são comuns. Eu não me referi ao Luiz Arthur porque ele não é que não esteja vivendo isso aqui, porque lá na entrada aqui nós falamos acerca disso, porque ele é do Remo, eu sou do Paysandu, a esposa dele é do Paysandu. Não dá certo, não dá certo. Um é do Remo, outro do Paysandu. É complicado, sabe?
São ideais diferentes. Mas, brincadeiras à parte, as famílias não vivem papéis comuns, tá? Cada um tem o seu jeito de ser e cada um quer prevalecer da sua maneira de ser. É isso que acontece. E quando isso está acontecendo, as pessoas esquecem do que Deus disse na sua palavra. Marcos 10, versículo 8. Os dois agora se tornam uma só? Os dois se tornam agora uma só carne. E por as pessoas não lembrarem disso, ou não darem o devido valor a essa palavra de Deus, ou seja, quando elas ignoram essa palavra de Deus, elas não estão vivendo a palavra de Deus, não estão vivendo aquilo que Deus quer, estão vivendo de qualquer maneira. E quando elas ignoram essa palavra de Deus, elas acham que o mais fácil é separar. Porque é melhor eliminar um problema do que tratar problemas. E quando isso acontece, a pessoa incorre no outro erro que é contrário à vontade de Deus, que está em Marcos 10, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Se a pessoa insiste em separar, essa pessoa está fazendo a vontade de Deus ou a sua vontade? A vontade do seu coração, a vontade dela. Qual será as consequências da pessoa que busca fazer a sua vontade e não a vontade de Deus? São consequências trágicas, porque nós estamos indo contrário à vontade de Deus. Está certo que tem situações que só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus para aguentar. Mas aquilo que está além de nós, aquilo que nos consome, tá? Que nós não conseguimos resolver e traz um desânimo muito grande para nós, nós não podemos, de maneira nenhuma, querer jogar fora ou perder as esperanças. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E esse contexto de Lucas 1, versículo 37, ele está dentro do contexto onde Deus trouxe um filho na velhice para Isabel, sendo ela estéril, ou seja, resolveu um problema de família aqui, sendo ela já de idade avançada e sendo estéril. Ou seja, através dessa ação, desse milagre, Deus está mostrando aqui que não há impossível para Deus. Amados, aquilo que está além de você, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que te consome, aquilo que está acontecendo na sua família, que você não consegue resolver, aquilo que para você já tem um fim definido, tá? Coloca diante de Deus para que Deus possa fazer a sua vontade no nome de Jesus. Sabendo disso, dessa vontade, tá? Nós temos que entender que famílias alinhadas com a vontade de Deus são famílias vivas, famílias que crescem e famílias que prevalecem. Terceiro e último, é da vontade de Deus que a família prevaleça. E prevalecer é buscar permanecer naquilo que Deus tem constituído. Passamos pela fase de transformação para poder constituir famílias. Passamos pela fase de
Transformação, crescimento e transformação. Deus vai transformar nossas vidas, né? Deus nos preparou, Deus nos transformou e agora constituído, nós temos que ter dois entendimentos. Deus quer que nós prevaleçamos, ou seja, manter a nossa família. E também nós temos que ter um outro entendimento também, que prevalecer significa também defender a nossa família contra todo o mal. E aqui eu quero deixar 2 versículos e encerrar essa mensagem aqui, tá? Que prevalecer a nossa família, prevalecer, ou seja, guardar a nossa família, está aqui uma palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, tá? O inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nesse entendimento aqui, amados, cabe uma pergunta para todos nós. O que é que nós estamos fazendo para que a nossa família prevaleça? Nós estamos trazendo para a nossa família o Senhor Jesus para ser o centro da nossa família. Nós estamos vivendo a palavra de Deus. Nós estamos levando a nossa família para servir ao Senhor, para que ela sirva ao Senhor, ou nós estamos deixando conforme as regras, ou a moda, ou os ditames que o mundo tem colocado? O que é que nós estamos fazendo? Nós temos aberto a porta de nossa casa, nós temos ligado a nossa televisão, navegado pela internet, abrindo brechas para que o inimigo entre na nossa família e traga um direcionamento, regras de vivência que são totalmente contrários àquilo que Deus quer para nós? Amados, eu tenho encontrado e conhecido e aconselhado casais que, para permanecer, têm buscado viver coisas do mundo. Andam em sex shop, querem assistir filme pornô para aquecer o relacionamento. Para ficar numa boa, tem casais que se drogam e permitem que os filhos se droguem. E são tantas as situações que só a misericórdia de Deus. Portanto, a palavra de Deus diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo anda ao derredor, esperando uma oportunidade para entrar e destruir. Vigiem, orem, estejam alertas, guardando a sua vida. Cuidado com aquilo que pode adentrar na sua vida e na sua família. Cuidado. Não dê brechas para o inimigo. Como diz um pastor, uma pregação que eu já ouvi, o inimigo bate forte. Ele vem para matar, para roubar, para destruir. Muito cuidado. Desse entendimento que o inimigo anda ao nosso derredor, a palavra de Deus diz que Deus anda ao nosso redor, está ali nos guardando. Há um tempo atrás eu falei de Jó aqui, uma pregação. Capítulo 1 de Jó, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: que quando o diabo queria ir para tocar na vida de Jó, ele se volta para Deus e diz assim: acaso não colocastes ao redor dele uma cerca, guardando a vida dele, a sua família e tudo aquilo que ele possui? O diabo viu essa proteção de Deus, essa cerca de Deus. E quando nós buscamos a proteção de Deus para a nossa família, nós temos sobre nós a sua poderosa mão que vai nos guardar e proteger no nome de Jesus. Segundo,
Nós temos que prevalecer e não deixar que a nossa família venha a ser destruída, ou seja, abrir brechas para que o inimigo entre e venha querer bagunçar com a nossa família. Mas a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5, versículo 18, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabe o que está dizendo aqui? Se você busca Deus, se a sua vida é de Deus, e se você busca fazer com que a sua família seja de Deus, eu quero dizer que o inimigo não tem poder para tocar na sua família, porque Deus guarda e protege. O inimigo não tem poder para entrar na sua família, porque a mão poderosa de Deus está estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, está guardando a sua família para que você possa prevalecer. Prevalecer. Portanto, amados, encerrando aqui, eu quero perguntar a todos aqui: você está vivendo? Você acha que a sua família está vivendo? Você acha que a sua família está crescendo, se transformando dia por dia? Você acha que a sua família está prevalecendo? Você está vivendo a vontade de Deus? Está fazendo a sua vontade, a vontade de Deus? Em qual direção você está indo? Quais são as regras que você tem usado? O que é que você está fazendo na sua família? Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe o que é que você está passando. Deus sabe o que é que você precisa. E eu quero te convidar nessa hora a apresentar a sua vida, a sua família, e buscar de Deus o seu cuidado, para que você possa ter vida, para que você possa crescer, para que você possa prevalecer, você e sua família. Se Deus falou com você, você vai ficar aí sentado no seu lugar. Se Deus falou com você, eu gostaria que você fosse ficando de pé. Eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus.